10 horas e 25 minutos, nós estamos de volta com o Manhã Bandeirantes aqui pela sua Rádio Bandeirantes e agora nós vamos trazer informações sobre o caso do Daniel Alves. A Beatriz Ferretti está aqui conosco. O ex-jogador condenado por estupro pode deixar a prisão em Barcelona a qualquer momento depois que a defesa depositou os mais de 5 milhões de reais de fiança. É uma fiança estranha para nós aqui no Brasil, diferente, né? Uma fiança depois de condenado. Aqui isso não acontece. Mas na Espanha... É preço por estuprar, né? Segundo a justiça é um absurdo espanhola. Né? É um absurdo. Com 1 milhão de euros, você pode estuprar uma pessoa, pagar pela sua liberdade. Isso não faz sentido nenhum. Aliás, Lupato, ninguém estava falando sobre isso e a gente chamou atenção disso aqui na semana passada. Antes de editorial de jornal, de discussão em jornal, nós chamávamos atenção para isso aqui a semana passada. Beatriz Ferretti, conte tudo pra gente. Bom dia. Oi, Lupato. Bom dia a você, bom dia, Sabino. Bom dia, Beatriz. Aos ouvintes também. A Justiça Espanhola, quando concedeu a liberdade provisória para Daniel Alves, entendeu que neste momento não há mais o risco de fuga dele, porque o julgamento já passou e ele foi condenado pelo tempo de prisão menor possível, né, 4 anos e meio, mas também porque em janeiro do ano que vem ele poderia ser solto. Isso porque, de acordo com as leis espanholas, o período de prisão provisória dura 2 anos, né? E ainda a defesa de Daniel Alves está recorrendo daquela decisão da condenação de 4 anos e meio por estupro. Então, enquanto aguarda a análise desse primeiro recurso que já foi entregue à Justiça, em que a defesa de Daniel Alves pede a absolvição dele do caso e depois ainda vai ter mais uma instância para recorrer, por enquanto Daniel Alves pode permanecer solto, isso de acordo com a última decisão do Tribunal de Barcelona. Apesar disso, neste final de semana, no sábado, o Ministério Público da Espanha já entrou com uma tentativa, né, de recorrer, de ir contra essa libertação, porque é claro que está gerando uma enorme comoção mundial, né? Muita gente tentando, isso mesmo que o Sabino falou, não entende por que agora, depois de condenado, ele pode responder em liberdade, mas está dentro da lei da Espanha e isso deve acontecer em breve, aliás. Nesta manhã, há cerca de 3 horas mais ou menos, houve a confirmação de que a equipe de Daniel Alves pagou o valor da fiança de 1 milhão de euros, o equivalente a quase 5 milhões e meio de reais. Eu mesma acabei de conversar com o advogado de Daniel Alves, que está na Espanha, e ele me disse que houve já o pagamento, mas que agora a equipe dele está aguardando os trâmites burocráticos da Justiça para que ele possa, de fato, sair de trás das grades, né? Uma grande movimentação da imprensa espanhola em frente à penitenciária de Barcelona, não só espanhola, aliás, jornalistas do mundo inteiro aguardando este momento. Daniel Alves está preso há 1 ano e 2 meses, né? Pouco mais do que isso, mais de 400 dias atrás das grades e pela primeira vez vai ver a luz do sol nas ruas, né? Graças a essa liberdade condicional. Mas, além da fiança, ele terá de respeitar as regras determinadas pelo tribunal. Lembrando aqui, ele vai precisar entregar os 2 passaportes, o brasileiro e o espanhol, não vai poder sair do país e todas as semanas vai ter que se apresentar em juízo à Corte da Justiça para comprovar que segue na Espanha. Além disso, também tem aquela obrigação de não se aproximar da vítima num raio de pelo menos 1 quilômetro. Então, dessa forma, ele vai poder permanecer solto, né? Não sabemos ainda para onde ele vai, se vai para casa, enfim, mas deve ficar na Espanha, aguardando enquanto a Justiça decide se vai manter a condenação, né, ou pelo menos se vai manter a pena, a condenação dele por estupro ou não. Caso, quando venha a decisão da Justiça de manter a pena, aí sim, automaticamente, ele precisa voltar para a prisão. Mas é um processo que pode demorar, viu? Eu conversei com alguns advogados também, pela análise da imprensa espanhola, esse processo, até que a decisão emita um novo parecer sobre a condenação dele, pode demorar meses, né? A gente viu, o início do julgamento dele demorou 1 ano. Então, quanto tempo ele pode ficar solto até que a gente tenha uma decisão sobre esse recurso? Ninguém sabe, mas fato é que um estuprador condenado, culpado, vai poder ir para casa. É o condenado que foi absolvido, né? Para bom entendedor. Mas o fato é o seguinte, né? Num primeiro momento, se falava muito no pagamento dessa fiança por parte da família de Neymar, do pai de Neymar, que desmentiu
esse pagamento na semana passada em nota. Indiretamente, né? Mas ele deixa claro. Ele assumiu que pagou os primeiros 450 mil. E que não pagaria mais. E que agora era um problema do Daniel Alves com a família dele. Agora, o que está estranho... Bom, primeiro, a gente precisa esclarecer que é lógico que Daniel Alves tem esse dinheiro e muito mais. Mas tem uma grande parte do dinheiro dele, se não a totalidade, que está bloqueada no fisco espanhol, né? Por dívidas fiscais e tributárias. E agora a gente não sabe de onde veio esse dinheiro para o pagamento da fiança. É um ponto aí curioso para a gente entender nos próximos dias. Em geral, o jogador de futebol tem dinheiro aí aplicado em pessoas jurídicas, em family office, em formas que, de tal forma que o seu patrimônio seja blindado, né? Mas não sabemos. Vamos entender nos próximos dias de onde veio esse dinheiro aí, né, Beatriz? Você disse que conversou com o advogado da defesa do Daniel Alves e ele não confirmou também de onde vem esse dinheiro. Ainda não. Eu questionei até por conta dessas especulações que surgiram, porque jornais diziam que ele poderia se aproveitar desse valor que ele tem a receber do fisco espanhol. Como né, uma compensação, né? Exatamente, mas até agora a defesa não se manifestou sobre isso. Aliás, o jornal La Vanguardia, por exemplo, que é um jornal espanhol que está seguindo o caso minuto a minuto, diz que não foi desse dinheiro que ele se beneficiou para pagar a fiança neste momento. Mas também tem a possibilidade de obter empréstimos bancários, né? A equipe dele me parece que estava tentando fazer isso nos últimos 5 dias, desde que esse anúncio da liberdade surgiu. E também houve essa história do pai do Neymar, que, como você já destacou, Sabina, negou, né? Ele pagou, sim, num primeiro momento, aqueles 150 mil euros, que foi de indenização à vítima. Isso ficou muito claro, admitido também pela família de Neymar. E agora, quando surgiu essa especulação de que eles poderiam pagar também 1 milhão de euros para a fiança, o pai dele disse que não. Então, até o momento, oficialmente, a defesa de Daniel Alves não confirmou de onde vem esse dinheiro, mas a gente está pressionando aqui, tentando obter uma resposta. Assim que tivermos atualização, a gente traz para vocês. Em geral, são processos completamente diferentes e independentes, né? Um fiscal e o outro criminal, eles não se conversam, em geral, não se conversam. Então, deve ser pouco provável que o dinheiro tenha vindo daí. Vamos entender nos próximos dias, como disse a Beatriz. Obrigado, viu, Beatriz? Obrigada.